Você vem comigo? Tema de hoje: aprenda a se proteger. Deixe-me perguntar algo aqui. Quantos de vocês, com toda sinceridade, isto é, se é que você pode se identificar levantando a sua mão, claro, fique à vontade. Mas quantos de vocês, no meio dessa pandemia, passou por alguma discussão ou discussão em rede social, ou alguma postagem sua e teve hater que entrou e né, gente chata, né? Alguns de vocês também que talvez tenham perdido a amizade ou distanciado de alguns que você mesmo achou melhor se distanciar, outros que se distanciaram de você e te machucaram ou te deixaram ferido. Em outras palavras, resumo: problemas de relacionamento no meio da pandemia. Levante a mão. Está aí. Bastante gente, bastante gente. Esse tempo que nós estamos falando de reconstrução, quero falar também hoje sobre essa reconstrução na nossa alma, com relação a estes relacionamentos que marcaram e marcaram talvez negativamente a nossa vida. Nós temos que aprender a se proteger. Há um texto em Provérbios 4 que diz que sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, dali procede as fontes da vida. A gente tem que saber guardar a nossa alma, né? Guardar nossas emoções, guardar a nossa mente, não se meter em qualquer encrenca. Quando eu era criancinha e participava da escolinha dominical, tinha uma musiquinha que a gente cantava que dizia assim: cuidado, boquinha, com que fala. Cuidado, boquinha, com que fala. Pois bem, eu diria hoje: cuidado, dedinhos, com que tecla. Muito dos nossos problemas poderia ter sido evitado se a gente tivesse de mão amarrada. E com a Siri ou o Google desligado para você não falar em comando de voz. Nós precisamos aprender a nos proteger. Nós precisamos. E isso é maturidade. Minha avó já dizia: boca fechada não entra mosquito. Dedinhos amarrados também não. Então, nós precisamos aprender a nos proteger, porque alguns de nós podemos acabar entrando em áreas e provocando situações que poderiam ter sido evitadas. E alguns de nós não estamos sabendo lidar com momentos da vida da gente em que algumas pessoas se afastam de nós. Tem gente que não vai andar com você a vida inteira. Você tem amigos que são muito próximos. Jesus também tinha Pedro, Tiago e João, que estariam com ele até o último momento. E nós temos amigos assim, como eu costumo dizer, nós temos amigos que a gente até brinca entre nós, já compramos o nosso túmulo um do lado do outro, né? Ou seja, nós vamos passar a vida juntos. Mas tem gente que não. Tem gente que está na nossa vida de passagem. E se a gente não perceber que existe um tempo em que essas pessoas precisam sair, ou a gente precisa sair da vida delas, nós vamos começar a causar problemas ali. Porque passou, era um ciclo que deveria ter sido encerrado e que não foi. Para explicar isso para vocês, eu vou repetir uma parábola que contei aqui há uns 4 anos atrás. E eu apelidei a parábola do ônibus. Como ela marcou, a maioria já sabe até de cor, quem já ouviu. Mas eu vou repeti-la. A nossa vida é como se fosse um ônibus. E você é um motorista. E tem pessoas que sinalizam para a gente abre a porta da nossa vida e eles entram na nossa vida. E caminham gostosamente, andam gostosamente com a gente, não é? Passeando com a gente pelas histórias da nossa vida.
Mas existem algumas pessoas que elas entram dentro do ônibus porque o ônibus está indo numa determinada direção e interessa para essa pessoa até um certo ponto. A partir de um determinado momento, essa pessoa vai dar sinal de que ela precisa descer. Porque a vida dela precisa ir para uma outra direção que não é a mesma que a sua vida está indo. E ela vai dar sinal e vai descer do seu ônibus e vai embora. O que não pode acontecer é a gente começar a não aceitar esse tipo de coisa, porque isso faz parte da vida. Tem gente que é só um passageiro, e está de passagem. Você consegue imaginar um motorista que fica triste porque alguém deu sinal e desceu do ônibus? Então a pessoa pega, desce do ônibus e o motorista fala, não, você não vai descer do meu ônibus, não desça, vá comigo até o ponto final. Não, eu preciso descer, não vá, não se vá. Então, e não tem por que fazer tudo isso. O que o motorista faz quando alguém dá sinal? Para no lugar certo, abre a porta, deixa a pessoa sair. E um detalhe, ainda dá tchauzinho, dá beijinho, tchau, que legal, porque a gente se vê na vida. Tem horas que a gente vai entrar no mesmo ônibus de novo. São momentos da vida da gente. Por isso é que eu tenho uma regra que eu acho que é importante. Aqui entra uma regra já. Tem uma regra importante para as pessoas que entram e saem da nossa vida. Guarda bem isso. Você os abençoa quando eles entram, quando chegam, e os abençoa quando saem. É tão importante essa regra que eu vou pedir para você repetir comigo, elas estão nas telas. Vamos lá? Você os abençoa quando chegam e os abençoa quando saem. É assim que tem que ser. Na própria igreja nós trabalhamos dessa maneira. As pessoas chegam a Carisma, por exemplo, nós as abençoamos para que elas participem dessa nossa vida comunitária. Mas algumas pessoas, por algumas razões, precisam sair. Tantas são as razões. Mudaram de lugar, mudaram de cidade, estão morando em outro lugar e ficou complicado, alguma outra situação que precisa ajudar alguma igreja, ou às vezes até me enche do pastor, o cara é chato, não gostei dele, vai embora, entendeu? Me enjoei, ouvi demais e quero ouvir outras coisas. Eu não vou assim ficar, sabe, a pessoa deu sinal no ônibus, eu vou trancar a porta do ônibus e você não vai sair. Não tem isso. A gente abençoa quando entra e a gente abençoa quando sai. Assim também são pessoas que entram na nossa vida. Tem pessoas que entram na nossa vida e que não vão ficar a história toda junto com a gente. Tem pessoas, amigos de trabalho, amigos de escola. E o legal de você abençoar também quando sai, é porque você manteve a porta do relacionamento aberto. Porque vocês ainda vão se encontrar na vida. Casamentos, batizados, festinhas, funerais, não é? Na rua, no supermercado, em tantos lugares, para não ficar aquela coisa constrangedora de você encontrar alguém e vou para cá. Você não precisava fazer isso. A Bíblia diz que o que depender de vós, tenhais paz com todos. Vamos ter paz com as pessoas. Vamos abençoá-los. Mas ele saiu falando mal de mim. Fale bem, não foi o que Jesus ensinou? Jesus falou, bendizei os que vos maldizem. Bendizei, fale bem os que falam mal de você, os que te maldizem. Isso é cristianismo, gente. Cristianismo nos ensina a gente a perdoar, a liberar, a abençoar. É óbvio que às vezes a gente segue caminhos que não dá mais para conviver. Perdoar não significa que você tem que voltar a conviver com a pessoa. Por exemplo, você vê isso na vida de Jacó e de Esaú. Esaú e Jacó eram dois irmãos e probleminhas ali não faltaram. Principalmente pelas malandragens de Jacó sobre Esaú. Que Esaú também não era boa pinta. E os dois irmãos brigaram e finalmente Jacó até rouba Esaú de algo, mas também por mancada de Esaú. Enfim, está todo mundo errado na situação. Ficaram mais de 20 anos sem se ver. Quando eles se viram, se abraçaram, meu irmão, abençoaram um ao outro, falaram como estão, citaram a bênção sobre cada um e
Esaú foi morar num canto e Jacó foi morar no outro. Aliás, Jacó estava bem ao norte e Esaú bem ao sudoeste, e aí ao sudeste, e não se conviveram mais. Mas estão perdoados, está tudo ok. Outros já se perdoam e convivem, mas outros se fazem dessa maneira. Mas é por isso que eu digo, você abençoa quando entra, e você também abençoa quando sai. Se você não abençoa quando sai, é como se a gente não fechasse um ciclo na vida da gente. E os ciclos precisam ser fechados. Porque se você não fechou um ciclo, a sua novidade de vida, o seu momento novo da sua vida, você vai ficar carregando coisas do movimento passado da tua vida. E aí você carrega peso desnecessário. É como alguém que carrega na sua mochila a marmita do dia anterior. Já não era mais para estar na mochila, é para estar lavada, estar lá na tua casa e ter trocado por uma nova. Mas você às vezes põe a nova e deixa a velha ainda junto, e você vai carregando essas coisas. E você precisa aprender a tornar essa vida mais leve. Uma das coisas que eu gosto de ensinar é que tem gente que apareceu na sua vida até chegar ao próximo destino dela, e quando chegar ela vai seguir aquele caminho. E o que é que você tem que fazer? Cumprimenta, dá tchau, como um bom motorista, né? Tchau, até logo, até outro dia, quem sabe a gente se vê. E abençoar essas pessoas para que saiam. Mas por que eu estou dizendo isso? Para que a vida fique mais leve, para que você não fique carregando pesos que você não precisaria carregar. Lembre-se, tem um momento na nossa vida que a gente tem que abrir a porta, deixar a pessoa sair. E o que eu faço depois? Fecha a porta e segue a vida. Porque tem que continuar, o que você não pode é ficar ali amargurado, renteando pelos cantos, né? Lamentando. Você precisa entender que tem mais coisa na sua vida para vir. Eu costumo dizer que você já sabe que você sabe que você já está maduro para a vida, quando você consegue suportar essa verdade. Pessoas entram e pessoas saem da sua vida. Por isso, você abençoa quando entra e você abençoa quando sai. No texto que nós estamos estudando do livro de Neemias, nós estamos comparando aqui, dizendo que da mesma forma como Jerusalém estava destruído e as suas muralhas destruídas, assim também a nossa vida estava com as suas muralhas da alma destruídas, talvez por relacionamentos destruídos, e hoje o Espírito Santo está vindo para restaurar a nossa vida, levantar os muros da nossa vida. No texto de Neemias nós vamos ver agora aqui um detalhe: pessoas que eram contra a restauração dos muros. Haviam vizinhos, cidades vizinhas, que não queriam que Jerusalém se levantasse de novo como uma cidade próspera. Então eles queriam que aqueles muros continuassem caindo e militaram por isso, para que não se reconstruísse os muros. Será que isso não nos fala de que vai haver situações na vida da gente, de pessoas perto de nós e que vão torcer contra? Fala. Porque às vezes quando a gente pensa em diabo, Satanás, inimigo, tudo mais, tem muita gente que pensa como vulto, como espíritos, como alguma coisa totalmente fantasmagórica. E eu quero te dizer que muitas vezes essas ações malignas têm olho, têm cabelo, ou não tem cabelo, né? Tem cara, tem cheiro, tem tudo, tem voz. Tem pessoas que muitas vezes as suas palavras são ferinas, elas ferem você para te jogar para baixo, e você tem que saber como lidar com essas questões. Tem pessoas que torcem contra, tem pessoas que, assim, você vê ciúme e inveja em tudo quanto é lugar. Eu me lembro, tive duas situações numa mesma reunião. Na primeira eu ouvi por educação, na segunda que eu fui ouvir alguma coisa, eu pedi para a pessoa não falar. Vou te citar as duas rapidinho. Teve uma pessoa que rapidamente veio falar comigo e falou: Onésio, que eu sei lá, eu fui numa reunião de lideranças aqui da cidade, e uma pessoa fez um comentário comigo assim, falou: a Carisma não voltou até agora, né? E já estava aí no mês de setembro, quando nós estávamos já nos preparando para voltar.
E eu falei, não voltou. Ele falou, porque tem gente que falou o seguinte, teus membros não vão voltar não. Igreja lá, carisma não vai ser mais igual era antes não. Não vai voltar, esse povo já está tudo em outro lugar, vocês demoraram demais. Eu devia ter interrompido aquela pessoa, porque eu não queria ouvir isso. A gente sabe o que a gente está fazendo, né? Aí teve uma outra situação, que é essa que eu recomendo você fazer. Teve uma pessoa que falou o seguinte, Né, eu precisava te contar um negócio. Falaram uns negócios de você lá na minha igreja. Eu falei, posso te pedir uma coisa? Não conta. Não, mas você precisa saber. Eu falei, não preciso. Não preciso. Eu não sei, não quero saber, e o resto você já sabe. Não, estou brincando, eu não tenho medo de você. Eu não tenho raiva de quem sabe, não. Fica tranquilo, tá? Mas de boa. Eu falei, preserve esse coraçãozinho aqui, né? Preserva. O coraçãozinho. A Bíblia diz, guarda o teu coração. Está lembrado do tema de hoje? Aprenda a se proteger. Tem coisas que você não precisa ouvir. Tem coisas que você não precisa discutir, ler, querer saber. Não precisa. Proteja. É melhor para você. Ande em paz. O melhor ainda, você não sabe nem quem foi, porque quando você vê a pessoa e não sabe que ela fala mal de você, o que você vai fazer? Vai tratá-la bem. E a Bíblia diz que quando você trata bem uma pessoa que está falando mal de você, é como se você colocasse brasas vivas na cabeça dela. Em outras palavras, está queimando a consciência da pessoa. A Bíblia diz isso. Tanto no livro de Provérbios, como numa das cartas de Paulo. E aqui nós vamos encontrar uma situação. 2 líderes, Sambalat e Tobias, líderes de cidades vizinhas, uma ali de Samaria, outra numa outra área, em que eles não queriam a reconstrução de Jerusalém e começaram agora a atacar Jerusalém. Mas eles não atacavam fisicamente, sabe como é que eles atacavam? Com palavras. Palavras ditas, indiretas, ou falando mal de Neemias e da liderança dele para outros líderes de cidades e nações vizinhas. Isto era a forma deles atacarem. Por isso, de vez em quando, a gente precisa aprender, fechar os nossos ouvidos. Em 1904, teve um movimento de Deus, que nós chamamos de avivamento, muito forte em Gales. País de Gales, uma região ali na Grã-Bretanha. O avivamento foi algo tão forte, e liderado por um jovem que tinha aproximadamente seus 26 anos de idade, Evan Roberts, que botou os jovens para orarem e buscarem a Deus, e vigílias de oração, e momentos de oração, e aquilo foi uma revolução tão grande naquele lugar, que teve cidade que por 6 meses não teve um preso sequer. Bares que funcionavam como prostíbulos e bebedeiras e tudo mais, fecharam. E a situação nas cidades foi tão forte, as igrejas eram tão lotadas que precisavam ter diversos cultos, porque as pessoas estavam com sede de Deus naquele lugar. Acontece que essas pessoas que foram prejudicadas com o benefício que era para outros, que você sabe que tem gente que lucra com o mal, você sabe disso. Tem gente que quanto pior estiver o país, mais dinheiro eles ganham. Vocês conhecem isso, não é? Então, ali as pessoas também, quanto mais imoral estivesse aquelas cidades, mais dinheiro eles teriam. Estes se levantaram contra, tempos depois, e começaram a falar mal de Evan Roberts. Eles estavam um dia passando, um bonde, né, passando, e parou num lugar e as pessoas o viram e começaram a xingá-lo, a falar mal dele, a zombarem dele, né? E um amigo estava conversando com ele dentro do bonde, e ele continuou conversando, normal. E as pessoas lá fora, e o amigo perturbado com aquilo, e ele continuou conversando, normal. Quando seguiu o bonde, o amigo perguntou para ele, disse o seguinte: escuta, você não se perturbava com aquele povo todo te xingando ali do lado de fora? Ele falou o seguinte: se tivesse vindo um cheiro bem ruim lá de fora, o que você faria aqui? Ele falou: eu fecharia essa janela. Ele disse: foi isso que eu fiz, fechei a janela da minha alma. Ou seja, não tem ouvidos para essas coisas. Aprenda a se proteger. Vamos ler o texto de Neemias? No texto de Neemias, no capítulo 4, diz assim, versículo 1 e 2: quando Sambalat, que era o líder ali em Samaria, cidades vizinhas, soube que estávamos reconstruindo um muro, ficou furioso. Ridicularizou os judeus, guarda isso, falou mal para os outros, ridicularizou, zombou, essa era a tática dele.
ridicularizou os judeus e, na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulhos e de pedras queimadas? Guarde isso, ridicularizou. Usou palavras para rebaixar e jogar o outro para baixo. Isso nos representa gente próxima, mas que não está com a gente. Você sabe, tem gente próxima que não acredita em você. E é aí que a gente precisa saber a fazer uma pequena seleção ou organização, não é seleção, mas uma organização madura em nossa mente. Nem todo mundo é nosso amigo. Não é porque uma pessoa é seu amigo no Facebook que ela é seu amigo, que ele é amigo, né, no Instagram, que ele é seu amigo. Não é, isso não é amizade. Amigo é aquela pessoa que você pode abrir o coração e ser você, e não ser julgado por ser você. Amigo é aquele que você pode abrir o teu coração e falar de sentimentos, sem que a pessoa chegue para você e diga: você não deveria estar sentindo assim. Como é que você determina o que a outra pessoa pode estar sentindo? Sentimentos precisam ser compreendidos, aceito, é meu amigo, ele não está bem, eu não estou bem com ele, porque Jesus me ensina a chorar com o que chora, eu preciso estar junto naquele momento. Então nós precisamos de amigos assim. Jesus tinha 3 amigos muito próximos, Pedro, Tiago e João. E nessa proximidade ele teve tal liberdade que ele diz o seguinte, pode colocar o texto para mim. Ele diz: a minha alma está angustiada, João capítulo 12. Imagina se Jesus dissesse isso para a multidão. Chegasse assim para a multidão e falar: gente, hoje eu não estou legal, estou com vontade de chorar. O povo ia falar: xiii, que líder mais babaca. Esse líder é muito frouxo. Isso aí não é líder não, hein? Em nome de Deus não. O homem de Deus não passa essas coisas. Isso é multidão. Discípulo, na verdade, amigo, estiveram junto com ele ali o tempo todo. Participaram daquele momento de oração. Até dormiram, participaram do momento de oração ali com Jesus. Eles estavam lá. Você pega João, estava até o fim. Nos últimos momentos da cruz, João estava lá com Jesus. Isso você nota que é amigo. Então, se você tem pelo menos 3 amigos assim, já se sinta feliz. Você tem mais do que isso, é uma maravilha. 1 milhão de amigos, só Roberto Carlos que diz isso, e não é verdade. Tá? Porque não funciona muito bem assim. Porque a amizade precisa ser cultivada, tem que ser adubada, regada. É preciso ter tempo junto, é preciso construir história junto. Por isso que uma das principais coisas num relacionamento marido e mulher é a amizade. Um casal da nossa comunidade completou 60 anos de casado, isso antes da pandemia, casal querido nosso, e eu fui fazer ali aquela cerimônia de 60 anos de casado deles. Durante a semana eu conversei com ele, com ela, e eu me lembro conversando com ele, e ele me contou, perguntei como é que eles se namoraram, como é que eles se conheceram. Oh, lindo, lindo de ver. Ele era o cobrador de ônibus e ela sentava ali perto dele. Lindo de ver. Né? Calor aqui da Carisma. E aí eu perguntei para ele, 60 anos. Não é mais do que isso, que a gente teve um namoro. Tá, mas 60 de casado. Com a mesma mulher. E os dois são apaixonadíssimos. Andam de mãozinha dada, bonitinho. Aliás, bonitinhos mesmo. Se arrumam um para o outro, sempre cheirosinhos, né? É lindo de ver o casal. E eu perguntei, qual é o segredo? Marejaram os olhos dele e ele me falou assim, emocionado, ela é minha amiga. Quando eu falei com ela, ela disse a mesma coisa. Outro dia eu estava naquela região ali, região aqui da Carisma, naquele pedaço ali, conversando também com um outro casal aqui da nossa comunidade. Eles tinham completado 50 anos de casados. Seus pais têm quanto hoje?
de casados? Tem mais de 60? Já? Meu Deus. Tinham 50 e poucos não, ali de casados. E eu conversando com eles, e eu falei o seguinte: o que você tem para me dizer que é o mais forte no relacionamento de vocês? De cara, nossa amizade. Nós somos amigos. Um conta tudo para o outro, um fala tudo para o outro. Você percebe que a amizade é uma coisa que a gente precisa fortalecer bastante. Agora, meu querido, não se engane. Nem todo mundo é teu amigo. Você tem colegas. Colegas precisam ser desenvolvidos também. É legal desenvolver relacionamento bom com os colegas. Você tem colegas de trabalho. Eles não são seus amigos, eles são colegas de trabalho. Porque muitos de vocês, ao saírem daquela empresa, é só lembranças, é um recado ou outro. Hoje, ainda através de redes sociais, a gente se contata, mas se não tivesse essas redes sociais, nem isso mais você teria contato com essas pessoas. São colegas. E tem mais, você vai descobrir um novo tipo de pessoa. Os russos, antigamente, quando eles estavam nas suas campanhas de expansão, quando eles encontravam outros militantes que tinham a mesma militância que eles, embora não fossem da mesma nação, poderia ser de nações diferentes, mas se juntavam no mesmo propósito, e aqui eu estou falando de propósito de guerra, eles os chamavam de camaradas. Porque era gente que ali iria dividir a cama, vamos dizer assim, num momento de guerra, de quartel ou algo parecido, mas era só aquilo. Então você nota que eles tinham o quê? Um inimigo em comum. E porque eles tinham um inimigo em comum, se uniam. Você vê isso, por exemplo, na nossa questão política. Quando você encontra alguém que o inimigo dele é o mesmo que você na questão política, esse é meu amigo. Inimigo do meu inimigo é meu amigo. Não, meu querido, ele não é teu amigo. É muito provável que vocês são dois briguentos e que depois de acabar com aquele inimigo, vocês vão brigar um contra o outro. É muito provável. Então, a gente precisa ficar alerta de que a vida nos mostra esses diversos tipos de pessoas que passam pela nossa vida. Sabe por quê? Nós temos a mania de achar que nós somos a pessoa super legal e que todo mundo vai gostar da gente. E não é verdade. Não é verdade. Você, principalmente se você for uma pessoa muito autêntica, é provável que algumas pessoas não vão gostar de você. E você não precisa ficar chateado por causa disso. Quando você aceita o fato de que nem todo mundo irá gostar de você, isso lhe será uma tremenda liberdade. Seja livre. Tudo bem. Eu sei que eu já repeti isso aqui diversas vezes, mas é porque a cena era muito engraçada, né? Chegou a ser cômica para mim a cena. Quando terminou aqui o culto, as pessoas aqui conversando comigo, foi mais ou menos aqui nessa região, uma moça falou: pastor, eu preciso falar com você. Eu falei: claro, pois não, estou aqui pronto para isso. Eu queria dizer que eu não gosto das suas mensagens. Tá. Ela estava falando bastante, eu pedi a palavra. Eu falei: posso falar? Ela falou: pode. Eu falei: domingo que vem eu vou ensinar de novo. Mas eu falei: por que você não procura outra igreja? Vai em outro lugar, né? Tem tanta gente por aí. Tem fulano. Vai. Até que um dia ela recebeu meu conselho. E eu fiquei feliz. E ela ficou feliz. A gente abençoa quando entra, e a gente também abençoa quando sai. Eu vou abrir o coração aqui para vocês, tá? Depois vocês me perdoam, tá bom? Deixa eu contar meu pecado primeiro. Você conhece como que a gente chama de abençoar, né? A gente impõe as mãos na cabeça e ora, né? Isso é abençoar. Então tem gente que a gente impõe as mãos assim, mas tem gente que a gente impõe a mão assim, ó. Vocês perdoam, né? Vocês perdoam, me perdoa, mas tá bom. Mas porque a pessoa não é obrigada a gostar de mim. E nem eu dela, mas né? A pessoa não é obrigada a gostar, mas nós vamos amar. Jesus mandou amar até o inimigo. Quanto mais amar o irmão, é meu irmão, é minha irmã na fé, meu irmão, mas que não gosta do meu modo de pregar. Agora de pastor bravo, que briga, que espuma. Eu não sou ratinho, né? Não sou. Então, eu acredito
que nós precisamos ser maduros o suficiente e ser livres para entender que alguns relacionamentos não dão certo. Simplesmente não dão certo. Ou tiveram o seu tempo de dar certo. Mas lembre-se, aprenda a se proteger. Aprenda a se proteger porque existe uma tática de guerra. Deixa eu contar aqui 2 histórias rápidas. Uma tática de guerra que foi usada pelos russos, por exemplo, quando venceram Napoleão. Napoleão dominando todo mundo da sua época, mas não conseguiu invadir a Rússia, porque quando chegou com aquele baita exército, o que os russos fizeram? Lá estava no inverno, o inverno rígido naquela região. Eles adiantaram bastante o seu exército para fazer quase que frente ao exército de Napoleão, e ao invés de entrarem em batalha, começaram a recuar. E o exército de Napoleão foi atrás. E eles cada vez mais trazendo o exército para o campo deles. Só o que eles faziam, a hora que eles começaram a recuar, quando eles passavam nos seus, vou chamar de reservatórios, os lugares onde havia água, onde havia comida para o seu próprio exército, eles foram destruindo tudo e voltando. O que aconteceu? O exército de Napoleão se adiantou bastante, mas começou a ficar sem água, sem comida, sem recursos, um frio terrível, começou a ter perdas no exército e teve que retornar. O mesmo foi feito pela Rússia na época da Segunda Guerra Mundial com os nazistas, que também caíram nessa, de tentar invadir a Rússia no inverno. Já não bastava a história da época do Napoleão. E a mesma tática de guerra. Essa tática de guerra não é nova. Há um registro bíblico de mais ou menos entre 1600 a 1800 a.C., que é a época de Isaac, filho de Abraão, quando os filisteus fizeram isso com eles. Quando a gente fala Isaac, não é só Isaac e Rebeca, um casalzinho bonitinho de mãozinha dada, nós estamos falando de um vilarejo, de um grupo nômade. Esse grupo nômade, que consistia talvez ali de umas 500, 600 pessoas, com seus pastores e rebanhos, quase que uma cidade ambulante, esse era Isaac. E Isaac ficou ali na região dos filisteus e começou a prosperar, e prosperou tanto que os filisteus o invejaram. O que os filisteus fizeram? Começaram a azedar os poços ou a tampar os poços que usava-se para os vilarejos ali de Isaac. O que fez com que Isaac tivesse que se retirar daquela região. Minha questão para você é o seguinte: o que está azedando o seu poço? Você não está ouvindo coisa que está te azedando? É melhor você fechar aquilo. Eu me refiro a relacionamentos, mas também me refiro a outras coisas. De vez em quando, vou ser sincero com vocês, de vez em quando o papo de política me azeda. Então eu desligo, não quero saber. Acabou. Não quero saber. De vez em quando o meu Corinthians me azeda. Eu falo, não quero saber de futebol. Acabou. Vou torcer para o Ibis. Para quem não sabe, Ibis é o pior time do mundo. Né? Entendeu? Então, você precisa aprender a fechar essas coisas. Agora, tem gente falando mal de você e você quer ir lá saber? A pessoa está falando mal de você, falando, vem, eu quero falar mesmo. Vamos lá, vamos falar, você vai descer no nível da pessoa. Você vai estragar a sua vida. Você vai deixar esse azedume entrar em você também. Você vai discutir com o vizinho, vai descer no nível dele, vai ficar brigando com gente que concorre com você pelo mesmo cargo lá no seu trabalho. A dica de Jesus, quando ele falou para os discípulos que entravam numa cidade e a cidade os repelia e não queria deles, falou, não é para você ficar magoado, a obra é tão grande, tem tanto lugar para ir, que a minha recomendação para vocês é esta, lá em Mateus capítulo 10, diz assim, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela cidade, ou seja, não leva nem a poeira daquela cidade para dentro da tua casa, para dentro do seu lugar novo. Meu irmão, teve problema no teu trabalho? Deixa lá no trabalho, teu filho, tua esposa ou teu marido, não tem nada a ver com aquilo, deixa isso para lá. Algumas vezes, ao sair do local de trabalho, você tem que fazer isso, sacudir a poeira dos pés, porque você não quer levar problema para dentro de casa. Por isso, meu querido, não leve muito em conta o que outros estão dizendo. Sabe por quê? Aquela mesma pessoa que às vezes fala mal de você, daqui a pouco ela está falando bem. Porque pode interessar para ela, às vezes, falar bem.
Porque, de repente, você, vamos dizer assim, é contrário a uma outra pessoa que ela também é contrária, ela se une com você. Eles são assim, fariseus e saduceus detestavam Jesus e se uniram contra Jesus, mas um contra o outro, eles detestavam-se também. Fariseu e saduceu não se davam bem, mas quando surgiu Jesus, os dois ficaram com inveja e se uniram para atacar Jesus. Então, não se deixe ser atingido pela crítica. As pessoas mudam de opinião rapidamente, inclusive as mesmas que te criticaram. Tem uma história na Bíblia, em Atos 28, que conta do naufrágio de Paulo, apóstolo, e ele caiu numa ilha chamada Malta, que hoje é um estado, né? Uma nação. E ele caiu e foi muito bem recebido pelo povo lá, né? Assim, o barco se desfez, ninguém morreu, mas foram em tábuas e conseguiram ficar lá na ilha. Com aquele frio todo, foram fazer uma fogueira para se esquentar. E aí, o povo da ilha ajudando, e Paulo foi pegar ali uns gravetos, e a hora que ele pegou uns gravetos, uma víbora veio e grudou na mão dele. E aí, conta-nos o texto que Paulo pegou e sacudiu aquela víbora ali no fogo e ela o deixou. O pessoal da cidade, que estavam todos bem receptivos, recebendo ali o povo, começaram a olhar e falaram: esse daí não deve prestar. Porque tendo escapado do mar, a justiça não passou impune, vai morrer agora com a mordida da víbora. E ele estava esperando ele inchar e cair duro no chão. Isso, você vai ver, vai morrer. Gente ruim. Ficaram olhando e nada acontecendo. E nada acontecendo. As horas foram passando, começaram a falar: parece que não é gente ruim não, hein? Protege até de mordida de cobra. Diz o texto que mudaram de opinião e começaram a achar que ele era um Deus. E depois começaram a trazer os enfermos para ele orar por todos os enfermos de lá. Você vê, os mesmos que estavam falando, os que estavam recebendo bem começaram a falar mal. Os mesmos que estavam falando mal agora estavam adorando, né, a pessoa. Meu irmão, segue a tua vida, meu irmão. Você vai deixar que palavra de gente que não gosta de você vai parar a tua vida? Você vai deixar? Você vai deixar que gente que concorre com você, às vezes, nesse capitalismo animalesco que a gente tem, faz com que as pessoas disputem entre si dentro de uma mesma empresa. Eu estou aqui diante do Rui, que é professor de universidade. A gente às vezes imagina que numa universidade é tudo a mil maravilhas, né? Os professores são todos elegantes e cordiais, não é? E eu estava ouvindo um professor de universidade, o Pondé, falando sobre, ele falou, há uma inveja ali dentro, há uma disputa de cargo, de brios e de citações, esses lugares são assim. Mas a minha pergunta é, você vai ligar para isso? Você vai deixar azedarem o seu poço? Como eu já disse aqui numa outra mensagem, o que afunda o teu barquinho, meu querido, não é a tempestade. Pode estar mó tempestade ao teu redor, mas sabe o que vai afundar teu barquinho? Se você deixar a água entrar dentro. Se a água não entrar dentro, não afunda. Então, tem gente que gasta mais tempo tentando descobrir o que as pessoas estão dizendo sobre elas do que pensando nos seus próprios sonhos e objetivos. Meu irmão, não seja assim. Vá viver a sua vida. Como diz Milton Leite, segue o jogo. É isso, meu irmão. Meu irmão, minha irmã, tema de hoje, aprenda a se proteger. Aprenda a se proteger. E eu deixo com você aqui o texto bíblico de Provérbios 4, 23, que diz, sobre tudo o que você deve guardar. Sobre tudo, guarda o teu coração. Dele procede as fontes de vida. Aquilo que você precisa para ter o ânimo para a sua vida, vem do teu coração. Então protege tua alma, meu irmão. Protege a tua alma. Como é que Neemias protegeu ali os muros, porque eles estavam caídos? Como é que ele protegeu? Colocou que as pessoas que estavam trabalhando
Para a reconstrução dos muros, tinham que também usar uma espada. Então você tinha, vamos dizer assim, a colher de pedreiro e a espada. Você estava preparado para o trabalho, mas também estava preparado para a guerra. Proteja-se. Não deixe ser invadido o teu coração. Não deixe azedarem a tua vida. E aí, o que você tem que fazer? Correr para a oração, meu irmão. Porque quando você anda com o Senhor, mas estão falando mal de mim. Pois bem, eu vou te falar o que o profeta Isaías disse. Capítulo 54 está escrito: nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que te acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço do nome deles, declara o Senhor. Amém? Seja essa palavra na nossa vida. Eu tenho mais um texto para ler com vocês. Vou pedir para você acompanhar comigo em pé, por gentileza. Em Neemias capítulo 4, versículo 3 e versículo 4. O texto diz assim: Tobias, que era o outro lá, além de Sanbalate, o amonita, que estava lá ao lado do Sanbalate, completou: pois que construam os muros. Basta que uma raposa suba lá para que o muro de pedras desabe. E aí você deve ter imaginado que ele colocou um não é? Aquela risada assim, né? Diante disso, Neemias orou: ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Desprezo é humilhação. Desprezo é jogar você como uma pessoa de segunda categoria. Desprezo é não acreditar em você. Isso aí, ó. Neemias. Agora, o que é que Neemias fez? Foi lá bater boca? Não. Ele foi lá tentar provar o contrário? Não. Falaram mal de você? Deixa eu ir lá que eu vou responder. Não. O que ele fez? Orou. Orou. Neemias capítulo 4, versículo 8 e 9, diz assim: todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão, mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Nós também precisamos recorrer à oração. Então, meu irmão, ore, mas aprenda a se proteger. Quer um conselho? Menos redes sociais, mais livros, mais bate-papo, fortalecer amizades, conversas, não é? Muito melhor. Mais tempo de cultura, mais tempo de oração, mais tempo de uma leitura bíblica para alimentar o nosso coração e restaurar aquelas áreas da nossa vida que estão sem vitamina alguma, porque estamos distantes da palavra de Deus. Aprenda a se proteger. Faça isso. Você vai viver bem. E eu tenho certeza, tua vida vai ser diferente. Vai ser vida leve. Leve. Livre. Leve. Aquela vida gostosa, vivendo para Deus, experimentando o melhor de Deus, sem encrencas, vê pessoa na rua, cumprimenta. Você já esteve no meu ônibus, né? Legal. Quando alguém fizer sinal, quer entrar de novo no teu ônibus, você não vai falar: você saiu naquele ponto lá embaixo. Não, pode ir, a porta está aberta, pode entrar, não tem problema não. Então, você vai estar com a vida livre nesse sentido. Que Deus abençoe e abençoe os seus relacionamentos. Que a gente aprenda a orar no dia a dia. Lembra que o texto aqui termina falando? Nós oramos ao Senhor. Eu vou convidar você a fazer algo nesse momento. Põe tua mão aqui no peito que você vai orar por você agora. Eu peço que você ore por você agora. E peça assim para Deus, fala: Senhor, me ensine a perdoar. Pede também assim para Deus, fala: Senhor, me ensina a identificar melhor meus amigos. Senhor, me dê maturidade nos relacionamentos. Pede agora o que você quiser pedir para Deus.
Prepara teu coração para esse tempo novo na tua vida. Eu quero orar com vocês. Senhor, venha a nós o teu reino, reino de paz. E seja feita a tua vontade aqui na nossa vida, na terra, com a mesma paz que existe aí no céu. Que o Senhor possa trazer bons amigos para a nossa vida. E nos dar um tempo de restauração dos nossos muros, restauração da nossa vida, um tempo de paz, um tempo de crescimento, de prosperidade, um tempo de alegria. Restaura-nos, Senhor. Guarda a nossa vida, nos encha com o Teu Espírito Santo e que vivamos uma vida de paz. Em nome de Jesus. Amém e amém.